Olá, aluna! Olá, aluno Uninter! Então, neste momento, nós falaremos sobre a questão do portfólio, adentrando as áreas efetivamente, de forma específica, então, algumas áreas e falar sobre a proposta de algumas disciplinas. Então, são diferentes propostas em cada uma das disciplinas e diferentes propostas em cada área, né? Em cada área que você faz a licenciatura ou bacharelato. Então, de modo geral, pelo que eu verifiquei, as propostas elas partem da cidade de Altamira, no Pará, tá? Por quê? Porque essa foi uma cidade que sofreu certas transformações muito abruptas, muito rapidamente. Então, ela parte de uma cidade composta de uma população praticamente de etnia indígena, né? É uma cidade que está à margem do rio Xingu, né? O rio Xingu passa pela cidade, é muito importante esse rio, e ela foi fundada ou criada, começando por uma imigração também de pessoas do sul, da região sul-sudeste, para a mineração, né? Então é uma cidade a princípio também de colonização jesuítica e ela passa a ser integrada por etnias indígenas, pessoas do sul, do sudeste para a mineração. Então, nesse primeiro momento, século XVII, século XVIII, é que ela surge. Então, também é importante que vocês pesquisem a respeito da cidade, que vocês não partam do que eu estou falando, vocês precisam realmente verificar as informações, porque a minha formação não é enquanto historiadora, então vocês precisam ler, ver as referências bibliográficas que vocês possuem, né? Verificar a proposta, todos os documentos que estão postados na plataforma de vocês e onde vocês encontram, né, dentro da plataforma, vocês vão encontrar material complementar. Então, clicando na disciplina vigente, né, do período conteudista que nós estamos, vocês vão baixar até o fim da página. No final tem material complementar e todos os materiais que vocês precisam para construir o portfólio. Então, leia muito atentamente todo o material. A proposta ela é dividida em 3 partes. A primeira é o Você Sabia, onde vai dar um texto para contextualizar a proposta, então um texto com referências bibliográficas, um texto geralmente curto, e vocês vão buscar nas referências bibliográficas uma forma de estudar, né, de uma forma mais complexa para dar a resposta de vocês, tá? Depois tem o mãos à obra, né? Mas necessariamente ele é a proposta em si, né? A proposta que vocês terão variando de acordo com o curso, variando de acordo com a disciplina. E a parte final é a parte da apresentação, né? Então é uma roda de conversa, eles definem dessa forma. Em tempos que não são de quarentena, essa apresentação ela é feita para mim dentro do polo, né, marcando um horário com pessoas que são interessadas também no tema de vocês, então pessoas do curso de vocês vão apresentar para mim num determinado horário, dentro de um período de dias, né? A gente disponibiliza algumas datas para que seja bom para todos e vocês realizam essa apresentação. No entanto, neste momento nós estamos realizando a apresentação online e não será para mim, não vai ser para tutora dessa vez, vai ser para os colegas de vocês, amigos de vocês que estão interessados no tema, no curso de vocês, tá? Então, como eu mencionei, o portfólio ele é construído de uma forma multidisciplinar, vai movimentar vários tipos de conhecimento, tá? E o portfólio de humanidades, vamos começar pelo portfólio de humanidades. No que ele consiste? O tema é transformações das cidades. Então, parte de Altamira, né, de várias informações que vocês vão colher em fontes seguras na internet, das referências que foram oferecidas dentro do material de portfólio para vocês, que está disponibilizado na plataforma. Vocês vão então fazer uma comparação com a região, com a cidade de vocês, tá? Quais foram as transformações que Florianópolis, ou São José, ou Biguaçu, ou outra cidade que você mora, sofreu
quais as transformações que o bairro de vocês sofreram, né? E quais foram os fenômenos que provocaram isso. Altamira foram 2 fenômenos que transformaram muito a cidade. Então, a criação da Transamazônica para a exploração da borracha e a construção de Belo Monte em 2011, ou seja, uma comunidade que partiu de 1.000 habitantes, né, ela se modificou muito depois desses 2 fenômenos, né? Então, ela teve um aumento populacional 10 vezes maior, mais, né? Só que ela cresceu de uma forma desordenada. E isso trouxe alguns problemas, né? Esses fenômenos trouxeram alguns problemas, mas também trouxeram alguns benefícios, geraram empregos, enfim. Vocês vão fazer uma descrição do que esses 2 fenômenos modificaram em Altamira e fazer uma comparação com relação à cidade de vocês, de fenômenos que alteraram também a comunidade de vocês, ou seja, vocês podem verificar a criação de um hospital, né? Com os anos foram passando muitos prédios surgindo em Florianópolis, São José, a gente percebe, se nós acompanharmos algumas fotos antigas, a gente vai ver que nos últimos 50 anos a paisagem de Florianópolis, da grande Florianópolis, se modificou muito, né? Não tinha prédios, né? Os prédios foram surgindo, foram se transformando em prédios de 10 andares, né? O que eram no início de 1, 2 andares, foi mudando, porque o plano diretor da cidade foi se modificando também, dando uma certa liberdade em algumas regiões que não tinha. Esse plano diretor vocês podem verificar também na internet, é uma proposta bem interessante, verificá-lo, ele muda de 10 em 10 anos. Então vocês podem perceber e fazer comparações, né, observar, tomar como referência o plano diretor, vai ser bem interessante, vai complementar bastante o portfólio de vocês e vai contar pontos, com certeza, na avaliação, né? A avaliação é feita pela Uninter, não é feita por mim, essa avaliação que será feita do portfólio de produção. Vocês podem incluir também fotografias, vocês podem colocar fotos de antes e depois de Florianópolis, antes e depois, nos últimos 50 anos, nas últimas décadas, como ela se modificou, São José, né? Isso vai tornar o trabalho de vocês bem mais interessante, tá? Vocês podem complementar seguindo sempre as regras da ABNT, então colocando como anexo no final do trabalho de vocês. O trabalho da Humanidades, portfólio Humanidades, que é o que eu estou falando nesse momento, ele é composto por essa primeira parte, que é a produção portfólio, que são 2 páginas feitas no Word ou em algum outro programa que a Uninter ela aceita, e vocês vão organizar, colocar a identificação de vocês, o RU, tem o template de como vocês devem seguir, é uma espécie de modelo, vocês vão baixar esse modelo e vão escrever o trabalho de vocês em cima desse modelo, tá? É bem tranquilo, então fazer uma comparação, observar como Altamira se modificou e como Florianópolis, Grande Florianópolis, se modificou nos últimos anos, quais foram os fenômenos que trouxeram uma modificação, indústrias na sua região, né? Igrejas que podem ter tornado a rotina das pessoas que moram no bairro bem diferente, quadras esportivas que modificaram, espaços para recreação que modificaram muito a cultura daquela região. Então isso tudo vocês vão observar, ver os impactos, quais foram os impactos positivos e negativos, né? A proposta de Humanidades é observar alguns pontos como saneamento, como funcionou o saneamento depois desse aumento populacional em Altamira. Vocês vão observar também que Florianópolis tem um sério problema de saneamento, né? Não soube suprir o saneamento do número de pessoas que veio nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Então a gente tem um problema sério de poluição dos mares. Nós temos também sérios problemas de ambientais, né? Construções ilegais. Então isso tudo vocês podem observar, pesquisar muito bem na internet. Isso é só um panorama geral de como vocês podem partir, tá? E não é para copiar o que eu estou falando, obviamente. A proposta de educação física. A proposta de educação física,
nas suas disciplinas se modifica, obviamente, e uma das propostas que eu verifiquei era partir de uma quadra poliesportiva de Altamira, que foi construída nos últimos anos, 2018, 2019, fazer uma comparação de algum espaço semelhante a essa quadra poliesportiva em Florianópolis, na sua região, no seu bairro, e como impactou, como modificou a vida dos habitantes daquela região, daquela comunidade. Tá? Fazer uma apresentação em slides, da forma que nós fazemos geralmente, pode colocar vídeos, pode colocar fotos, pode colocar efeitos no PowerPoint e transformá-lo em um vídeo. E todo esse passo a passo tem descrito na plataforma de vocês, no material complementar, de como fazer essa transformação de PowerPoint em vídeo, tá? Vocês vão postar esse vídeo, o link do vídeo mais precisamente, depois de postá-lo no YouTube. Tem que postar em modo público, porque o vídeo será avaliado pela Uninter. E depois vocês terão a parte de apresentação, assim como todos os cursos, tá? Vocês terão a parte da apresentação desse vídeo PowerPoint, tá? Outra proposta é da música, é a proposta mais diferenciada. Em algumas disciplinas, pelo que eu percebi, ela não parte de Altamira, então vocês também farão um vídeo de 3 a 5 minutos, essa é a parte produção portfólio, não tem uma produção escrita, então vocês vão realizar um vídeo de 3 a 5 minutos, às vezes é um exercício vocal, né, ou outra proposta. Depois vai fazer novamente um vídeo para apresentar esse primeiro vídeo. Tá? Temos da pedagogia. Pedagogia, a proposta, ela é também uma proposta que parte de Altamira, da cultura de Altamira, de algumas determinadas festas, né, que destacam a cultura da região do Pará. E vocês vão comparar com algum festival, alguma festa que nós também temos aqui na nossa cidade e produzir um mascote, né, uma figura que possa apresentar a sua região. Né? É bem interessante, então mobiliza várias atividades. Né? Então vocês vão criar, vão fazer a criação de um texto, provavelmente vão fazer um mascote, vocês podem utilizar vários tipos de materiais recicláveis, com tecido, né? Então pode ser bem criativo com relação a isso, a essa produção. Tirar uma foto e postar uma foto do seu mascote, tá? Junto com a produção textual que está sendo apresentada. Então leia o manual, leia muito atentamente a proposta do que deve ser feito. E depois fazer uma apresentação do portfólio produção de acordo com o que eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Então, outra proposta é de geografia. Então, o curso de geografia oferece uma planilha do Word, que vai ter que ser preenchida com dados de Altamira, com dados populacionais, de saneamento básico, uma série de itens que vocês precisam preencher com dados de Altamira. Vocês vão entrar no site do IBGE e demais sites que a Uninter oferece como sugestão de referência segura, comparar com a sua região, com a sua cidade, e então selecionar 3 itens para fazer a apresentação portfólio. Tá? Então tá tudo muito bem explicado, tem o modelo da planilha, quais são os itens, depois os 3 vocês que vão eleger. Tá? Matemática, a ideia de licenciatura em matemática é apresentar uma proposta que poderia ser exercida dentro de uma escola, tá? Um projeto que poderia ser debatido e implementado dentro de uma escola. E ele dá todo o suporte de como vocês devem criar esse projeto, dá o template, né, lá na Uninter, na plataforma, em material complementar, vocês terão acesso. E então vocês vão elaborar esse projeto dentro dos moldes que a Uninter oferece, tá? E depois então fazer a apresentação, assim como todos os cursos, de acordo com o que vocês elaboraram na produção portfólio, tá?
Então, por isso que é muito importante fazer primeiro a parte da produção do portfólio e depois a parte da apresentação, tá bem, gente? Então, no próximo vídeo eu falarei sobre como vocês podem apresentar o vídeo de vocês, quais são os canais que a Uninter dá de opção para que vocês possam fazer essa apresentação, como vocês devem registrar, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada!